Bom, gente, outro tema quente também, que eu acho que deve ser o tema da prova, tem a ver com o discurso de intolerância, principalmente com o viés do discurso racista. Por uma questão muito simples, vocês viram aí nos últimos, pertinho da elaboração da prova, aconteceram uma série de fatos ligados a isso, né? A acusação, por exemplo, feita a William Vac, por exemplo, por um discurso, né, que teria sido racista, o discurso do presidente da EBC condenando a fala da Thaís Araújo num evento aberto ao público em São Paulo, em que ela fala dos filhos, né, que os filhos são negros, etc. Fala do preconceito que os filhos naturalmente virão a sofrer, porque isso é verdade. E a gente tem também outros discursos que vão se propagando, tá? Aqui eu procurei trazer um tema um pouco mais abrangente, porque quando você fala em imperativo de intolerância, você tem o quê? Primeiro, a cara desse discurso de ódio na realidade, que ele não é um discurso sempre feito contra minorias sociais, né? E que sempre projeta o quê? Atentados verbais são racistas, xenófobos e machistas. É sempre com relação a quem não consegue se defender com mais força ou tem menos oportunidade, né? Então, existe esse discurso que hoje é mais frequente porque ele estava assim, como se diz, né? O racismo de algumas pessoas, às vezes o machismo, a xenofobia, estavam ali dentro do armário. Então, bastaram as redes sociais proliferarem, né? Da forma como elas são hoje, que elas facilitam esse tipo de discurso, e as pessoas manifestarem aí todo um discurso de diminuição do outro, né? Haja vista recentemente o discurso daquela moça brasileira que mora no Canadá e se diz uma socialite, criticou a filha do ator Bruno Galhaço e da Giovanna Eubank. Isso, acho que é isso. Então, o que acontece? Essa questão toda acontece por conta da sensação de anonimato, que naturalmente quando você propaga um discurso de ódio, é como jogar pedra na janela e sair correndo, não é? Você sabe que aparentemente você não está sendo visto, tá? E esse discurso ele cresceu muito nos últimos anos, segundo alguns estudiosos, principalmente depois dos movimentos de rua de 2013, que foram os movimentos pró-impeachment. Logo que aconteceu o impeachment, o último impeachment que nós tivemos aqui, do ex-presidente Dilma Rousseff, então o que aconteceu? Aliás, do impeachment não. Logo, são os movimentos que vão culminar com o impeachment, mas são os movimentos que dividem o país em 2013, exatamente aí à beira das eleições. Então, esse resultado, né, do que aconteceu, ele criou uma polarização política muito forte. E quando as pessoas vão trocar ideias, elas não trocam ideias, elas trocam insultos. E aí vem todo um discurso de redução do outro, de um lado do outro, né? Então vamos mais. E o que nós temos? Essa situação, naturalmente, ela vai ganhar amplitude quando a gente relaciona as redes sociais, certo? E a intolerância às diferenças. Por quê? As redes sociais elas vão permitir o encontro, primeiro, sempre constante, as pessoas estão sempre logadas, é isso que é verdade, né? Um encontro de pessoas e uma associação de ideias são muito similares. Então isso faz crescer uma voz quase uníssona, de um grupo contra outro. Você pode ver se coloca um post lá qualquer na internet, basta o primeiro acender a polêmica que o resto não se segura, né? Ou vai ter aquela turma da adesão e vai ter a turma da contradição. E qual que é o papel do Estado e da sociedade, né? Exatamente o quê? Para se combater essas ações preconceituosas, discriminatórias, né, e reações de ódio. Primeiro, usar o que você tem de arcabouço jurídico, que é o caso do Brasil. O Brasil tem leis muito boas que combatem o racismo, né? O nosso código penal, ele traz lá no seu artigo, acho que 240, esse artigo 240. Ah, não, 240 é sobre o racismo, isso. Mas ele traz também uma previsão, né, tá certo, de dano para discursos caluniosos, né? E também para difamação. Então, isso daí vem sendo sistematicamente aplicado quando as pessoas fazem a denúncia, tá? Normalmente, né, raramente as pessoas denunciam, mas está crescendo o movimento, aquele movimento SaferNet, tá bom? Em que a pessoa
diante de discurso racista, ela consegue aí fazer a sua denúncia, tá certo? Exatamente neste site, no SaferNet. Ela faz essa denúncia e ali se ganha força contra essa matriz de ódio, tudo bem? Então, gente, racismo, todo o discurso de ódio que nós temos, possivelmente pode ser o tema da prova de vocês, tá bom? E depois, eu deixei aqui algumas coisas, por exemplo, deixei o tema do consumismo, que eu já falei sobre ele aqui para vocês, tá? Contexto. Deixei um tema sobre a reforma, uma reforma política realmente democrática. Pode ser que para nós venha uma temática nesse sentido, tá? Então, por exemplo, o que eu trouxe, ações que garantem a difusão da ética. Então, quer dizer, para que o Brasil se torne um país envolvido, será preciso promover uma reforma política realmente democrática. Gente, o que é uma reforma política realmente democrática? Se perguntarem para vocês, não é? Primeiro, é aquela que tem a ética como seu elemento difusor, tá? Segundo, é a reforma política que prevê uma inclusão social, participação maior das minorias, das mulheres, principalmente uma inclusão de gênero, né, ou uma tentativa de equiparação de gênero. E também é aquela reforma que tem como finalidade melhorar a qualidade da prestação de serviço público. E aí você diz assim, mas a prestação de serviço público é uma questão administrativa. Mas não deixa de ter um viés ligado com a política. Por quê? Você vai ter serviços públicos ruins se existe um Estado clientelista, a gente já sabe disso, não é? Porque aí você tem obras superfaturadas, falta dinheiro para outras coisas, exatamente por conta das promessas aí trocadas entre políticos e empresários, né, que financiaram suas campanhas. Então, quer dizer, uma reforma política que vise garantir a difusão ética deve começar pela proibição do financiamento de campanha, né? Ou seja, como que ela pode ser feita? A proibição do financiamento de campanha por empresas. Essa proibição foi pacificada pela Suprema Corte e já está presente na mini reforma de 2015, tá certo? Mas a postura, por vezes, antiética dos parlamentares faz isso de discussões que visam trazer de volta o modelo. Quer dizer, eles toparam tirar, mas vez ou outra eles discutem a volta desse modelo, porque sabem que há, pelo menos, uma insuficiência de recursos para as eleições conforme eles estavam acostumados, né? Não é uma insuficiência de recursos, mas é conforme eles estavam acostumados, tá certo? Com aquele volume. Então, esse modelo, ele foi responsável por quê? Pela plutocracia que existe no Brasil. O que é a plutocracia? O governo dos ricos. O Brasil só governa para quem tem dinheiro, né? Haja visto, por exemplo, o programa de parcelamento, tá certo? Lá da Receita Federal, o PERD. Um parcelamento a se perder de vista, perdoando aí 70% das dívidas dos grandes devedores. Então, 70% da multa, né, aplicada às dívidas dos grandes devedores aí do fisco. Então, quer dizer, são questões que, por exemplo, o pobre não tem um perdão de 70% de uma multa de uma dívida, né? Nem sabe o que é isso. E outra coisa importante para que a democracia impere na reforma política é garantir uma participação mais ampla de segmentos sociais excluídos do poder. Para isso é preciso garantir condições de participação para mulheres e negros. Gente, a gente já tem uma lei eleitoral, conforme vocês já sabem, que garante o mínimo de 30% e o máximo de 70% para cada gênero nas eleições de 2018. Né? Mas seria interessante também promover a participação, uma cota de participação para as mulheres no legislativo. Porque o problema não é o executivo, o problema é o legislativo, que é ali que você edita exatamente boa parte, né, você trabalha com a proposta das leis e com a votação e a fiscalização do cumprimento dessas leis, que podem ser ampliadas para a inclusão de grupos historicamente excluídos, né? Então você precisa pensar essas questões todas. E por fim, qualquer reforma minimamente democrática deveria aumentar a garantia de mecanismos que ampliem a participação da sociedade. Quer dizer, nós já temos várias leis que pedem a participação cidadã para o controle das ações públicas, né? Mas a gente pode também o quê? Melhorar um pouco mais esse mecanismo, facilitando, convidando o cidadão a fiscalizar. Só assim o serviço público melhora. Se a gente efetivamente participar, não só votar, mas efetivamente participar vamos dizer assim, da questão política como um todo, tá? E por fim, gente, eu deixei um tema que pode ser também que venha na prova. O CESP tem gosto por temas ligados a conflitos internacionais.
acho que talvez não vai cair, mas também não quis da bobeira, né? Que é o clima de tensão entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Então, realmente, quando o SESC pede isso, ele pede exatamente o que está escrito aqui, tá? Então, eles têm um conflito no mundo, ele pede características atuais do tipo de conflito, o papel da comunidade internacional para tentar, vamos dizer assim, em face do que ela está vendo, né? E as consequências se você de fato tiver o conflito. Ou senão, às vezes, eles pedem as causas, né, que levaram a isso. Então, essa rivalidade entre Estados Unidos e Coreia do Norte é caracterizada como hoje? Por provocações verbais, né, exibição bélica, porque a Coreia vive lançando mísseis, né, para poder exibir o seu poder bélico, ameaças de guerra, tá certo? E exibição de poderio bélico. Então, quer dizer, é a rivalidade conhecida como a rivalidade mais antiga de um país contra os Estados Unidos, que dura desde os anos 50. Isso começou basicamente na época da Guerra Fria, quando a ex-União Soviética e os Estados Unidos dividiam os países ao mundo, né? Cada qual entrava de um lado para demonstrar ali um controle geopolítico, tá? Daquelas áreas. Nós temos também o papel da comunidade internacional. Como é que tem sido, né, gente? Tem sido um papel bastante dividido. Porque, de um lado, nós temos, por exemplo, o Japão, né, que condena, vamos dizer assim, um lançamento de mísseis, até porque é alvo, está muito perto, né? A China e a ex-União Soviética que vão um pouquinho mais devagar, porque ainda assim negociam economicamente com a Coreia do Norte. Hoje, por acaso, o presidente americano havia pedido para a ex-União Soviética endurecer um embargo econômico contra a Coreia em face das últimas provocações, e eles falaram que não vão endurecer. Até porque, na cabeça deles, os Estados Unidos também, né, não são santos, né? Então, eles partem desse propósito, e eles têm o mercado deles. Mas eles, o que há é o quê? Um crescente isolamento do regime coreano, né? A ONU tem imposto aí determinadas sanções que vão criando o isolamento desse regime, tá? E se houver um embate entre os países, as consequências são danosas, extremamente danosas. Primeiro, porque como a Coreia possui a bomba de hidrogênio, qualquer briguinha, mesmo sem a bomba, causaria ali, mesmo sendo um país pequenininho, causaria a morte de centenas de milhares de pessoas só na Coreia do Sul, em cerca de 1 hora. Então seria extremamente desastroso, né? É um clima que, se, por exemplo, a bomba de hidrogênio ela é lançada, né, vamos dizer, sobre qualquer lugar, ela criaria ali uma fumaça, que a gente já sabe, né, da própria detonação atômica, que promoveria o quê? Se espalharia, promoveria alterações no clima, né, porque ela causa um aquecimento muito grande, certo? E provocaria aí chuva ácida, uma série de problemas. Seria um desastre, por exemplo, para o mercado internacional, seria um desastre para o mercado financeiro, porque você teria problemas aí com a internet em vários lugares do mundo. Então, isso seria bastante comprometedor. Então, gente, esses são os temas nos quais eu aposto, né? Sempre na última aula eu procuro jogar com os temas que eu acho que tem mais chance de cair, certo? Possivelmente alguma coisa sair daqui para o concurso, tá? Boa sorte para vocês aí, né? E mais esse desafio.